iniciarmos o diálogo de hoje, parabenizamos a todos os pais pelo chamado seu dia, que é a ser comemorado amanhã. Uma ressalva, porém, eles merecem esse cumprimento aqueles pais que de fato assumiram, ou pelo menos tentaram assumir, integramente o papel da paternidade. Aqueles que por razões religiosas ou simplesmente de consciência entenderam a importância de puxar para si a responsabilidade pelos espíritos que através deles reencarnaram. Segundo a Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, em 2021, a propósito exatamente dessa data, Dia dos Pais, portanto faltavam ainda 4 meses, cerca de 4 meses e meio para o final do ano, 100 mil crianças deixaram de ter o nome de seus pais em suas certidões de nascimento. De 2016 para cá, exceto o ano de 2017, o número dos chamados pais ausentes, aqueles que abandonaram, não assumiram ou que abandonaram depois os seus filhos, o percentual foi de 5%. Em 2017 foi 3%, em compensação 2020 e 2021 subiu para 6%. São números para provocar reflexão, mas não só, também ação. Como? A resposta chama-se educação. E como dizer de Allan Kardec, não é apenas a educação formal, aquela adquirida pelos livros, mas aquela que forma hábitos, que renova e que projeta, promove a construção do caráter. Então, se você tem um filho ou um neto dentro de casa, especialmente adolescente, não se omita diante do dever moral de orientá-lo. Seja você um pai exemplar para que no futuro seu filho também possa sê-lo. Não espere acontecer o indesejado. Não vamos aqui discutir o comportamento sexual dos jovens atualmente. Que se previnam. E se o relacionamento levar a uma gravidez, que este jovem, esteja preparado para assumir a responsabilidade de dar o sustento material, a educação e amor ao seu filho. Porque tanto ele, como a mãe, como as demais pessoas próximas, serão intimados a prestar contas da trajetória de vida que estes espíritos que reencarnaram através deles adotarão no futuro. Então, feliz Dia dos Pais, mas lembre-se que os filhos, pelo menos até uma certa idade, precisam de vocês, pais, 365 dias do ano. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, nós vamos falar de uma palavrinha, uma frase, melhor dizendo, bastante citada no meio espírita e que às vezes a gente, conversando nós aqui e durante a preparação do tema, a gente foi até surpreendido com algumas informações que até nós mesmos desconhecíamos. É uma frase atribuída a Jesus: sois deuses. E aí a gente foi entender melhor a origem dessa frase. Então, para começo de assunto, Jesus, na verdade, ele disse sim essa frase, mas já citando alguém outro. E esse alguém outro é um salmista, e eu fui mais a fundo para saber qual salmista. Então, esse salmista é o Asaf, isso no ano mais ou menos de 720 a.C. E quem era Asaf? Asaf era um dos músicos que participou da inauguração do palácio de Salomão. Palácio, né? Templo. Templo, palácio, acho que consta lá como Palácio de Salomão. Ele que disse essa frase. Jesus depois repete isso aí do Salmo 82, e Jesus repete em João, capítulo 10, versículo 34.
E Jesus diz mais assim, não está, até na forma de pergunta, Jesus diz assim, não está escrito assim em vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Porque ele estava em discussão lá com o povão lá que queriam apedrejá-lo, inclusive, naquela oportunidade. Então eu vou passar aqui um pouquinho a palavra para a Andréia e para a Hilde, para elas desenrolarem essa frase, esse significado, porque nós espíritos costumamos, como eu disse, usamos bastante isso aí. Talvez até avançando um pouquinho no sentido, talvez a gente tenha que podar um pouquinho, dar uma burilada nessa frase para que ela não gere algum mal entendido, né? Eu vou começar com a Hilde aqui um pouquinho. O que você viu lá? O que você pesquisou e como é que essa conexão com o Espiritismo? É como você disse, Wilson, nós temos que ter muito cuidado quando nós repetimos, né? Porque não podemos ser só aqueles que repetem, sem nem compreender, entender o que estamos passando adiante. E quando Jesus fala que nós somos deuses, ele não está nos igualando a Deus. Não somos Deus, o Criador, mas nós somos seus filhos, somos co-criadores, deuses com a letra D minúscula. Aqueles que têm capacidade para realizar, que através do trabalho, dos vários conhecimentos, dos talentos, nós podemos contribuir com a obra de Deus. Nesse sentido, né, como falamos, D minúsculo, somos deuses, porque somos seus filhos e temos uma capacidade muito maior do que nós imaginamos. Podemos realizar, quantas coisas nós já fizemos aqui, internet, comunicação, podemos nos comunicar com uma pessoa do outro lado do planeta, não é? Estudos, tantas coisas, fazer uma viagem ao espaço, não é? Então são coisas que nós conseguimos, através do esforço, do estudo, do trabalho, realizar com aquilo que Deus nos proporcionou. Nós vamos multiplicando os nossos talentos. Então, diante disso, nós entendemos assim, deuses nesse sentido, né? De cocriação, coparticipação na obra de Deus, com D maiúsculo. André. Pois é, que difícil essa passagem. Eu e a Hilde falávamos antes de iniciar o programa, justamente dessas interpretações, não é? E quanto é importante a gente também olhar na Bíblia, né? No verso lá, como está escrito de fato, porque muitas vezes nos foge a interpretação, né? Nós vamos reproduzindo e acabamos deixando de lado uma parte bem importante como essa que a Hilde trouxe. Somos deuses com D minúsculo e nós vamos aprendendo com as nossas diversas experiências nessa vida. E nós vamos aperfeiçoando essa divindade, né, com D minúsculo também. Então nós vamos também burilando o nosso espírito, passando pelas provações, passando pelas dificuldades, já que fomos criados por Deus, nosso Pai, como simples e ignorantes. E quando nós estamos aqui, nós estamos para aprender. É curioso também que nessa interpretação desse trecho bíblico, quando Jesus está conversando com aqueles que estavam tentando apedrejá-lo, ele fala, se eu estou mostrando as minhas obras boas, por que vocês estão fazendo isso? Né? Então ele está mostrando, eu estou fazendo isso para deixar como modelo, né? Que nós falávamos antes também, não era, Hilde? Então o nosso guia, o nosso modelo é Jesus, da perfeição, da divindade. Ele é o representante divino. Então, quando nós estamos olhando isso, nós vamos entendendo, então, essa frase, vós sois deuses. Aqui tem também a interpretação do que significava deuses, né, que se trouxe no início, lá naquela época. É interessante porque Jesus, na sua profunda sabedoria, ele, ao colocar isso aí, que aquilo já fazia parte de uma lei antiga,
Jesus gostava muito disso, porque acusavam frequentemente ele de ser revolucionário, de querer derrubar as autoridades, etc., conspirar contra o poder dos hebreus e romanos depois, né? E ele jogava, fazia o mesmo jogo, né? Ele usava os próprios argumentos do que já constava muitas vezes nos textos judaicos, como lei, e essa era uma delas. Por isso que ele pergunta, não faz parte já das leis, das vossas leis, que quando disseram que sois deuses, né? Então ele joga a responsabilidade dos contraditores para resolver o impasse. E eu vejo, sabe, Andréia, também nessa colocação de Jesus, aquele aspecto profundamente humanista de Jesus, porque vocês estavam acusando ele diz, olha, vocês que estão tentando me apedrejar, mas vocês sois deuses também. Né? Então ele está dizendo, vocês um dia, porque depois Jesus completa, fareis isso que faço e muito mais. Então ele também está, de certa forma, resgatando aquelas almas, trazendo para junto de si, dizendo, olha, um dia vocês vão ser tão bons ou até mais do que eu. Porque Jesus, provavelmente, pela sua humildade, porque a gente não sabe, não temos como os afiançar aqui, né, Eude, se Jesus já era, na época, um espírito perfeito. E quando a gente fala em perfeição, é importante que esses sois deuses cabe exatamente aí. Se sois deuses é atingir a perfeição relativa. Perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só pertence a Deus. Então a gente não sabe até que ponto se Jesus já era um espírito completo, perfeito, né? Ou ele ainda tinha algum grau para se depurar, para evoluir moral ou intelectualmente. Mas ele já coloca assim, que os outros também um dia atingiriam, no mínimo, o estágio que ele já tinha atingido. Né? É verdade. E nós temos que trazer para nós essa questão, como você falou, porque se Jesus estava ali naquele momento, ele tinha autoridade para tal que foi concedida por quem? Por Deus. Né? Para que ele fosse o governador e nos conduzisse nesse planeta. Então, ali ele estava colocando as suas máximas, trazendo os seus ensinamentos, como falou a Andréia, um exemplo para que nós pudéssemos seguir. E falando para nós, da mesma forma como eu realizo, como eu faço, todos vocês podem fazer e até muito mais, né? Até aí além do que vocês estão vendo. Então, a nossa capacidade, estou falando para nós, vocês são capazes. Acreditem, né? Confiem e façam, porque vocês têm condições para realizar, para produzir, né? Para multiplicar todas as suas capacidades. Mas muitas vezes nós nos limitamos pelas crenças que trazemos e até por interpretações equivocadas que fazemos, inclusive, como essa. Vós sois deuses, não estamos nos comparando, não estamos dizendo que nós somos Deus e que podemos criar tudo o que queremos, fazer o que nós desejamos, porque nós somos deuses com letra minúscula e vamos nos colocar diante de Deus, prestar conta das nossas atitudes aí sim, diante de Deus, nosso Pai Criador. André, o que a gente pode interpretar também, quer dizer, dentro dessa linha de raciocínio, lembrando assim, né, mais para os nossos telespectadores, que nós fomos criados iguais, simples e ignorantes por Deus. Aí tem aquele problema de saber se esse simples e ignorante foi o momento em que atingimos o estágio de ser humano, atingimos a racionalidade, ou se isso já vem desde os estágios nos reinos inferiores da natureza, não importa muito. Mas num determinado momento passamos a ser considerados como criaturas já individualizadas, né? E simples e ignorantes, mas com todas as faculdades em potencial, em latência, na forma em germes a serem desenvolvidos, e que depende de nós, justamente o que a Hilda enfatizou agora. Né? Depende de nós apressar o passo e ir eliminando as imperfeições, que, aliás, o Livro dos Espíritos frisa muito bem que a causa de todos os sofrimentos são as imperfeições. À medida que nós vamos nos desfazendo delas, nós estamos nos aproximando da perfeição
de Deus e, por consequência, da felicidade, então nós temos em nós todas as ferramentas, digamos assim, para construir a nossa felicidade. Né? E à medida que a gente se afasta da lei divina é que a gente vai tendo os nossos problemas, não é? Porque se nós formos seguindo o passo a passo ali do Evangelho e observando o modelo, mas trazíamos também há pouco, né, Hilde, a questão de como, mesmo a gente conhecendo, mesmo a gente fazendo a leitura do Evangelho, mesmo sendo nós espíritas, trabalhando com isso, quantas vezes a gente cai, né, nas armadilhas, quantas vezes erramos, quantas vezes não somos tão caridosos como poderíamos ser, tão compassivos conosco mesmo, com o outro. Então esse aprimorar é um pouco disso, de a cocriação que a Hilde traz, né? Aprimorar a nossa alma, o nosso espírito, para seguirmos nesses passos que não são fáceis, né? Os passos de Jesus. Quer terminar? O que nós, né, que nós tenhamos esse entendimento, né, trazer assim para nós essa responsabilidade, para que a gente não cometa os mesmos erros que já vínhamos cometendo há tanto tempo, e de fazer com que isso que Jesus nos diz realmente se faça em nós, né? Mas nós temos que acreditar, e para que a gente possa acreditar muito mais, é necessário mãos à obra, o fazer, né? Não só ficarmos nas teorias, mas a partir do momento que nós temos essa compreensão, como nós estamos discutindo aqui, trazendo para nossas reflexões, que nós possamos, de fato, viver como deuses, filhos de Deus, nosso Pai, criadores das melhores oportunidades que podemos proporcionar para nós e para o outro. Fica aqui o nosso tema livre. Muita paz a todos. Eu já usei drogas. Comecei com um beckzinho de vez em quando. Ele me fazia esquecer meus problemas, me deixava na brisa. Só que depois da maconha, eu queria um pouco mais. Álcool, cocaína. Assim foi indo. A gente sempre quer um pouco mais. É como se fosse passar de fase no videogame. Eu acabei conhecendo uma galera que entrou nessa também, por diferentes motivos. Motivos diferentes dos meus. A gente pensa que as drogas vão fazer a gente esquecer os problemas da nossa cabeça, mas só piora. As drogas fazem a gente ficar dependente delas. Eu fui trocar uma ideia com os meus pais a respeito. Eu sei que dá medo da gente falar pros nossos pais que a gente tá usando alguma coisa, mas eu cheguei a um ponto onde eu não conseguia mais resolver sozinho. Foi quando os meus pais me ajudaram. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eles me ajudaram a resolver o problema. Eu descobri que eu não estava sozinho. E foi como passar de fase. Precisando conversar? Ligue 188 ou acesse www.cvv.org.br. Queridos irmãos, no quadro Fonte Allan Kardec de hoje, eu separei do Livro dos Espíritos uma pergunta que Kardec faz à espiritualidade maior. É do capítulo 3, o título desse capítulo é Da Volta do Espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. E o subtítulo é A Alma após a Morte, onde Kardec pergunta: que sucede à alma no instante da morte? E a resposta: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então, seguindo essa linha de raciocínio, e também em função das perguntas e respostas seguintes desse capítulo, a gente entende, eu vou fazer um breve resumo, superficialmente, sobre perguntas que as pessoas fazem comumente, ou dúvidas que a gente acaba tendo em relação a esse momento da morte, que na verdade não é uma morte, né? Chamamos de morte, mas é uma morte apenas do corpo físico. O que ocorre nesse momento? Dói?
não dói morrer. Na verdade, o que acontece é como diz nessa primeira resposta. Nós voltamos para o lugar de onde já viemos, ou seja, a nossa origem é o plano espiritual, é o mundo espiritual, pois somos almas, somos espíritos. O corpo é uma veste temporária que este se desintegra e volta a fazer parte da natureza. Pois bem, nesse momento em que estamos nos desprendendo do corpo, as situações podem ser as mais diversas possíveis, porque vão depender muito do estado ou da situação em que se desencarna, né? Se for uma forma violenta, ou uma forma mais tranquila, uma forma de doença, se houve um grande sofrimento até o desencarne, né? Ou se foi alguma coisa abrupta, repentina. E nós podemos tomar por base o que vamos sentir, como vamos estar, entendendo que depois do desprendimento há um momento de perturbação e nos encontraremos exatamente como somos. Não vamos estar nem melhor nem pior. Então, se eu tive uma desencarnação repentina, o momento em que eu tiver a consciência, eu vou sentir a mesma coisa que hoje eu posso imaginar que eu sentiria se acontecesse isso. Só que estarei no plano superior. Então, é uma passagem que existe um prazo maior ou menor de inconsciência até que se tenha a percepção do plano espiritual, e muitas vezes, mesmo no plano espiritual, o espírito não consegue essa percepção, né? Isso vai depender muito do apego ou desapego à matéria, o entendimento ou a falta de entendimento em relação ao mundo espiritual. E depois desse período, há uma adaptação ao plano espiritual. A maioria dos espíritos, vamos dizer, de média evolução, já são de imediato acolhidos por parentes, por benfeitores, que vão auxiliar, assim como somos auxiliados ao encarnarmos. Quando o bebê nasce, ele é auxiliado pelos médicos, pela mãe, pelo pai, é amparado e acolhido. Assim acontece com nós quando regressamos à pátria espiritual. Os demais fatores vão depender muito de cada individualidade. Eu espero em uma oportunidade seguinte poder detalhar mais a respeito, pois é um assunto muito complexo, é um assunto que tem muita profundidade e que eu sei que todos temos curiosidade a respeito. Mas por hoje eu vou ficar até esse ponto, onde compreendemos que a passagem em si é alguma coisa extremamente natural, uma coisa extremamente compreensível e que não existe nada de mágico, nada de fantástico. É uma situação para a qual devemos ter um preparo, um entendimento para que esse momento seja mais de alegria do que de tristeza. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a reencarnação no dia a dia. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, o fluido e o corpo vital. Em Perguntas e Respostas, dupla ou múltipla personalidade. E ainda uma abordagem sobre o vampirismo espiritual. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Cristo e Nós, do terceiro milênio de hoje, a questão que nós vamos comentar é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando Jesus estava reunido com todas aquelas pessoas que acorriam, que iam escutá-lo no início ainda da sua tarefa pública, da sua missão, nós temos o relato do seguinte acontecimento. E vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar um alimento. E quando isto ouviram os seus, a sua família, né, saíram para o prender, porque diziam: ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. Estava sentado ele à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram:
Olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. O que nós temos, né, dessa passagem? Alguma coisa que mostra detalhes da vida de Jesus que não aparecem normalmente nos textos evangélicos. Em primeiro lugar, ele tinha vários irmãos, obviamente. Alguns são nominados em outros textos do Novo Testamento, como Tiago, José, Simão e Judas. Das irmãs, não aparece nem o nome, né? Mulher naquela época, difícil. Mas Jesus destacou na resposta. Ele falou: quem é meu irmão, minha irmã e minha mãe? Lembrou das mulheres. E, obviamente, quando ele iniciou sua missão, o que aconteceu? Houve um estranhamento familiar. Dizem alguns textos evangélicos que a família, exceto Maria, a mãe, né, estranhava muito a atitude dele. Imaginem, né, um parente chegar dizendo: eu sou o Messias, e começar a pregar, embora o seu exemplo, né, naturalmente os irmãos ficaram incomodados, como transparece nesse texto. Mas o que é importante daqui? É a lição de Jesus. Claro que ele amava sua mãe, e tanto amava que, quando estava para desencarnar, pediu a João que cuidasse dela. E, certamente, sendo um espírito elevado como era, não podia deixar de ter amor também a seus irmãos e zelar por eles, mesmo que fosse incompreendido ou menos benquisto em casa. Mas o que ele quis demonstrar é que existem dois tipos de família. Existe a família corporal, aquela com a qual nascemos, com as quais nós reencontramos, um ambiente em que reencontramos muitas vezes antigos afetos, antigos desafetos, desafios e lutas que nos aprimoram o caráter. Mas temos também, zelando por nós, cuidando de nós, mesmo que não estejam encarnados ao mesmo tempo que nós, a grande família espiritual. Aqueles que se afinizam conosco, que têm os mesmos ideais, que nos amam. É uma mensagem de profundo ensinamento e consolo, porque por mais desesperados que estejamos, que nos sintamos doentes, incompreendidos ou abandonados, podemos ter certeza que não estamos sozinhos, porque nossa família espiritual, aqueles que são nossa mãe, nosso irmão, nossa irmã, existem. Se não estão conosco, estão no plano espiritual. E certamente um dia, após essa encarnação, se houvermos perseverado no bem, vamos viver com eles, reencontrá-los. Quantas vezes estamos absolutamente sozinhos na visão do mundo e sentimos em nós, no momento da oração, aquele consolo, aquela esperança. Certamente, em nome de Deus, alguns desses nossos familiares espirituais nos abraçam, mesmo que não possamos vê-los. Então, o que nós precisamos lembrar dessa passagem de Jesus? Que nós temos, somos e pertencemos a uma grande família de espíritos. Que na nossa encarnação encontramos os desafios que merecemos e necessitamos. E nem sempre é necessário estarmos rodeados de pessoas que nos amem. Mas nós podemos amar a todos como ele amava e merecer nos reunirmos a nossa grande família pelos laços do amor. Muita paz, fiquem conosco.